Aí, Marcelo Nunes, um final de semana recheado aí de atrações do esporte, sem falar lá da seleção brasileira, que já agora na terça-feira vem, que está sendo uma piada de novo, não é não? Neymar veio curtir um descanso aqui, né? Está suspenso do jogo de terça-feira, veio passear aqui na região. E do Camboriú que perde em casa, rapaz. Empatou. Estava tudo... Não, perde, mas perdeu 2 pontos. Quando eu digo perde 2 pontos. O Camboriú está sempre correndo atrás, né? Está sempre correndo atrás. Uma hora não vai dar mais, né? É isso que a gente vai mostrar. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você ligado no Meio Esporte. Já tem, inclusive, um bate-papo com um cara que foi um herói realmente na sexta-feira santa lá em Brusque. Mas antes, como o Graciliano falou, a gente vai a Camboriú para mostrar um empate entre o time da casa e o Internacional de Lages. Veja como foi. Contra um adversário que não vencia há 5 jogos seguidos, o Camboriú tinha uma chance clara de ultrapassar um rival direto contra o rebaixamento e ficar mais perto da Série D. Mas o primeiro tempo do duelo contra o Inter de Lages foi chato, bem complicado. Mas também não precisava, além de chato, ficar difícil. É porque a defesa bateu cabeça e o Gustavo, que não tinha nada a ver com a história, faz 1-0. O apagão continua e já nos acréscimos, Matheus é quem faz o segundo, 2-0 Colorado. Aí, como tem feito durante todo o campeonato, o Camboriú volta diferente na segunda etapa. E logo no começo, depois da cobrança de escanteio, Egon fura, mas Cadu, oportunista, tá lá para guardar. 2-1. E o time parece outro mesmo. Cria volume de jogo, aperta o Inter mais de uma vez. E não teve jeito. A bola teimosa, caprichosa, só foi entrar aos 47. Luiz Renan sobe mais que a defesa lagiana e dá números finais ao jogo. Camboriú 2, Inter de Lages também 2. Mostramos que temos capacidade de enfrentar qualquer equipe do campeonato. Só que não podemos vacilar como vacilamos no primeiro tempo, tomar aqueles 2 gols, vacilo do grupo. Agora são 4 rodadas que devem ser de vida ou morte para o Camboriú, até o fim da sua participação no campeonato estadual. E por aqui existe a sensação de que ainda existe a possibilidade de uma fuga da segunda divisão. A gente tem ainda totais condições, a gente estava numa situação que a gente não tinha, que a gente estava numa pontuação bem abaixo. E a competição a gente sabe que ela ainda está em aberto. Foi um ponto que a gente conseguiu aqui dentro de casa, né, que a gente ganhou, que a gente somou, mas a competição está toda em aberto ainda. Realmente, essa luta contra a degola ainda está toda em aberta, mas o Camboriú não pode mais sair na frente, aliás, sair todo o jogo atrás e permitir aí que os adversários abram e ficar sempre correndo atrás, realmente fica muito complicado. É claro que ainda existe essa chance, mas está difícil a vida lá no Robertão. Na última sexta-feira, 2 atletas de Brusque viraram manchete em todo o Brasil. Eles foram fundamentais no resgate a um casal acidentado que caiu no rio Itajaí Mirim, em Brusque. E o Media Esporte tem o prazer de ter um deles aqui no estúdio, o surfista Fabiano De Brassi. Boa tarde, Fabiano. Tu que foi o responsável por esse salvamento desse casal lá na cidade de Brusque, no rio Itajaí Mirim. Como é que foi tomar essa atitude tão corajosa? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Foi algo que aconteceu meio que espontâneo. Eu estava em casa sexta-feira, dia de chuva, sabia que não tinha onda e estava aproveitando a sexta-feira para botar o trabalho em dia. Final de tarde saí para em direção à praia para ver minha família e passar o dia com eles, a noite com eles. E no caminho, logo depois do campo de futebol de Brusque, eu vi uns populares apontando para o rio e observando, mostrando, apontando. A gente tem as imagens aí, Fabiano. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque ali sempre teve capivara e alguma coisa disso poderia ser. Depois, mais para frente, eu vi uma cabeça boiando e rapidamente eu tomei a decisão de parar o carro, sacar a prancha e lembrei do meu filho e senti medo de entrar dentro da água, mas eu coloquei a corda, o strap no meu pé e saí correndo para dentro da água. Desci o barranco e eu estava com o Eri, ele estava uns 40 metros à minha frente. O Eri foi o rapaz que caiu, né? O motorista do carro. Exatamente, né? Era o motorista. Ele estava a 40 metros à minha frente e eu atrás dele. E eu entrei dentro do rio, nunca tinha entrado dentro do rio, já tinha surfado ondas de tamanhos bastante grande. E entrar dentro do rio para mim foi uma experiência nova. E eu tinha receio disso. E quando eu entrei, graças a Deus, me senti bem, me senti seguro e fui remando atrás do Eri. Vi ele subindo umas 4 a 5 vezes e descia, ficava um tempo debaixo e subia, até a hora que eu cheguei próximo dele, dentro de uns 4 metros, ele desceu e não voltou mais.
Eu fiquei pensando, Marcelo, mas, poxa, agora que eu estou aqui... perto aqui, né? Estou perto dele e não vou conseguir salvar ele. E foi a última vez que eu vi daí, então, não sei se era a última vez que eu iria ver ele, mas só subiu a mão dele. E nesse momento eu me agarrei na prancha, com medo que ele me puxasse para baixo, e comecei a vasculhar ali de baixo, onde que eu consegui pegar a mão dele, e graças a Deus veio tudo certo, puxei ele para cima e disse para ele que, cara, tá tudo bem, nós vamos para casa agora e preciso que tu me ajude a bater pernas para a gente ir para a beirada. No meio do caminho ele perguntou pelo nome da namorada dele, falou o nome da namorada dele, eu não sabia, mas eu tive que mentir, eu disse para ele que ela estava bem, que ela estava salva e que agora a gente precisava era salvar ele. Então a gente chegou até a margem do rio e ali tinha esse rapaz que joga futebol, ele entrou dentro da água ali e ajudou a colocar ele para fora da água. Eu vendo que a situação já estava sob controle, eu subi o barranco porque eu sabia que tinha uma outra pessoa do outro lado. Sim. Eu não sabia se ela estava salva ou não. A menina seria a namorada do Eri, né? Exato. Então eu perguntei para o pessoal e o pessoal disse que ela já estava salva e eu fiquei um pouco confuso até que eu vi ela do outro lado do rio, segurando a árvore, e eu vi já também os bombeiros descendo o barranco do rio para resgatar ela, e eu vi que para mim já tinha feito o que seria necessário. Eu vi o bombeiro também vindo na minha direção para ajudar o Eri ali embaixo. E aí tu saiu de cena, né? Foi um herói silencioso, porque quando viu que a situação estava resolvida, saiu de cena e fez o teu trabalho, né? Acho que cumpriu a tua missão enquanto atleta, foi iluminado em estar passando ali naquele momento, né? Mas um detalhe interessante, estava conversando com o Fabiano fora do ar aqui, é que tu não quer esse rótulo de herói, né, Fabiano? Exato, exato. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, e tudo isso vai continuar, daqui a pouco vai se apagar. Claro. Eu não sou herói. E até pensei em não entrar na água porque eu não queria esse rótulo. Mas alguém precisava da minha ajuda. No final, eu vi que estava tudo bem e eu procurei vir embora. Mas para mim, herói mesmo, Marcelo, são os bombeiros. Sim. Que eles não ficam questionando qual é o teu partido, qual é a tua cor, qual é a tua religião. Mas quando eles precisam, eles entram na água e te salvam, indiferente do teu salário, do teu peso, da tua cor, de qual que for. Esses são verdadeiros heróis. Eles sim que merecem o crédito. Eu fui uma pessoa que estava ali naquela hora que tinha uma capacidade de poder ajudar alguém. Ponto. E os professores, que são as pessoas que ensinam o meu filho, o teu filho, a serem pessoas melhores nesse mundo, a tratar as coisas com verdade. Maravilha. Fabiano, obrigado. Obrigado por ter vindo a Itajaí, comparecido no Jornal do Meio Dia. Parabéns, viu? Muito obrigado. Com certeza foi um herói. Ainda mais um dia santo como a sexta-feira. Com certeza esse casal vai te agradecer muito. E agora pela manhã, o repórter Jonas Augusto foi a Brusque e conversou com outro personagem dessa história, o volante mineiro, que também já defendeu o marinheiro aqui em Itajaí. Boa tarde, Jonas. Pois é, Marcelo, o acidente aconteceu aqui na Beira-Rio, em Brusque, na sexta-feira à tarde. O carro, que era dirigido por Eri Vargas, acabou se perdendo e acabou estourando todo esse guarda-rei aqui da Beira-Rio e caiu no rio Itajaí Mirim. Por sorte, várias pessoas viram o acidente e conseguiram salvar tanto o motorista quanto o passageiro que estava com ele. E uma dessas pessoas que ajudou a salvar essa situação e o motorista foi o mineiro que chegou aqui no local. Ele ainda percorreu 300 metros da avenida para tentar ajudar, né? Tem quantos metros até o rio, mais ou menos? Uns 4 metros? Uns 4 metros para até descer no rio. O mais importante foi que o surfista conseguiu segurar ele no meio do rio, né? Aí eu desci também, ajudei a tirar ele. Graças a Deus o cara tá com vida agora. Tava passando ali no momento certo? Tava passando no momento certo, eu acho que tem coisa que acontece, vocês vão entender só depois, né? Fiquei chateado a semana inteira porque não fui pro jogo contra a Chapecoense por causa do terceiro amarelo. Mas assim, aí como eu falei, depois acontece uma coisa dessa, aí você vai entender por que não foi pro jogo. Graças a Deus pude ajudar a salvar uma vida também. Se não fosse ali a tua ajuda também, depois que o Fabiano conseguiu socorrer o motorista, ia ser complicado, né? Ia ser complicado, porque eu estava na prancha, né? E o rapaz estava um pouco desesperado, era muito pesado também. Aí talvez poderia ter acontecido uma coisa pior. Mas graças a Deus eu tive a atitude de descer também, entrar na água e ajudar o Fabiano a puxar ele para fora. Deu tudo certo, né? Tudo certo, graças a Deus. Bacana. Valeu a pena ter ficado fora desse jogo, pelo menos, né? Claro, foi por uma boa causa, né? O mais importante, como eu falei, é uma vida que está salva. Eu creio que Deus colocou eu e o surfista no momento certo, na hora certa, para salvar essa vida aí. Verdade. Mineiro, obrigado. Mineiro agora vai treinar já, né? E a gente sabe que essa situação, né, trouxe os dois aí como um ato heróico dessa situação, desse veículo que acabou caindo no rio. Marcelo, vou ficando por aqui. A gente volta agora ao estúdio do Jornal do Meio Dia.
Obrigado, Jonas. Agradecer ao técnico Mauro Ovelha, também a comissão técnica do Brusque, que liberou o Mineiro para a gravação dessa entrevista agora pela manhã com o Jonas Augusto, lá pertinho do Rio Itajaí Mirim. E o time do Mineiro e também do Fabiano, o surfista que a gente conversou aqui, jogou no sábado à tarde, lá na Arena Condá, em Chapecó. E o Brusque arrancou um belo resultado, quem diria, né? O time de Mauro Ovelha chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, contra até então imbatível Chapecoense, mas na segunda etapa o Brusque acabou não segurando esse empate, esse resultado, melhor dizendo, e acabou tomando 3 gols. O jogo terminou em 3-3, mas foi com certeza um bom resultado por tudo que a Chapecoense tem feito nesse campeonato. Na próxima rodada, o Brusque encara o Avaí em casa, sábado, 6h30 da tarde. Agora a gente fala da Copa Santa Catarina, porque aqui em Itajaí, a noite de sábado foi de estreia para o time sub-20 do Marinheiro. Veja como foi. O torcedor de todas as idades estava com saudade do Marcílio Dias. Fazia tempo que o velho marinheiro não entrava em campo em casa. E mesmo em uma noite de sábado, o torcedor compareceu em bom número ao Gigantão das Avenidas para a estreia do time sub-20 na Copa Santa Catarina. Mas depois de um primeiro tempo em 0-0, com um jogo bem pegado, eu diria até que faltoso, um susto, Valdecir arranca em velocidade e faz 1-0 pro Operário. Só que a garotada rubro-anil não desistiu e com uma bonita jogada, Thiago Muniz faz o Gigantão vibrar. Pela primeira vez em 2016, é o gol de empate do Marcílio. Fim de papo, Marcílio Dias 1, Operário de Mafra também 1 na estreia da Copa Santa Catarina. Pois é, mas após o apito final do jogo, teve confusão em campo. Os jogadores do Operário teriam provocado e os atletas marcilistas revidados. Aí rolaram essas cenas lamentáveis que você está vendo aí. E é aquela coisa, né? Seja quem estiver com a razão, não dá para aceitar que essa garotada que está representando o Marinheiro, uma instituição quase centenária, tem essa atitude. Vocês, garotada, que estão aí na concentração vendo o Media Esporte, tem que representar o Marcílio Dias jogando com vontade e ganhando jogos dentro de campo e não saindo no braço, ou no caso ali, na voadeira, né? E parece ainda que 2 ou 3 torcedores também entraram em campo para essa briga. Vocês aí que torcem para o Marcílio Dias, não estou generalizando, claro, não estão cansados desse tipo de fiasco? Hoje o Marcílio é destaque pelo quê? Por confusão, por briga, que a gente só pode lamentar. Media Esporte de hoje fica por aqui. Bruna. Obrigada, Marcelo, pelas informações.